Boa tarde a todos, então. Eu dei bom dia naquele primeiro vídeo, mas eu não ia regravá-lo. Então, boa tarde aí. Vamos continuar aí com a parte 2 dessa matéria de regressão. Então, a gente viu aí como encontrar essa equação. Então, a gente encontra o beta zero e o beta 1. Mas só encontrar a equação não garante que ela vai ter um bom resultado, tá? Ela pode não ser adequada. E aí, se ela não for adequada, você tem que ir testando novas equações até achar uma que é adequada. Como que a gente faz para verificar se a equação é adequada ou não? A gente faz, existem N técnicas. A gente vai, como é o primeiro contato que vocês estão tendo, a gente vai trabalhar com a técnica mais fácil, que a gente vai obter a partir da análise de variância da regressão, fazendo uma nova convencional. Essa nova nossa vai ter como fonte de variação regressão, resíduo e o total. Esse P vai ser o número de coeficientes do modelo, excetuando o beta zero. Então, você não conta o beta zero, porque tem modelos que não têm o beta zero. Então, você vai contar quantos beta 1, beta 2, beta 3 tiver, excetuando o beta zero. O total vai ser o total de pares de elementos que eu tenho, porque eu tenho x e y, menos 1. E o resíduo vai ser o total menos a regressão normal. Aqui são somas de quadrado que dá para você fazer. Aqui é o real menos a média estimada ao quadrado da regressão, o real menos o estimado ao quadrado dá o resíduo, e o estimado menos a média ao quadrado dá o total fazendo o somatório. Mas eu vou mostrar para vocês fórmulas mais fáceis, se alguém não entender isso aqui. O quadrado médio é a mesma coisa, soma de quadrado sobre o grau de liberdade, soma de quadrado sobre o grau de liberdade, o f calculado, quadrado médio da regressão sobre quadrado médio do resíduo, e o f é obtido da mesma forma. Então, n é o número total de dados, número total de variáveis dependentes do modelo, valores observados para y, valores estimados de y pela regressão e valor médio de y. A regressão vai ser o beta 1 estimado, então vocês viram que eu preciso do beta 1, e vai ser o somatório de x vezes y menos o somatório de x vezes o somatório de y dividido por n. Isso é regressão. O total vai ser y ao quadrado menos o somatório de y ao quadrado sobre n. Então é bem simples. E o resíduo vai ser o total menos a regressão. Tá? Então é bem simples de fazer, é bem rápido, não é difícil, vocês já estão craques aí para fazer a nova. As hipóteses vão ser beta 1 igual a zero, beta 1 diferente de zero, dessa forma mesmo, para o linear. Se o f calculado for menor que o tabelado, em uma tabela ao nível com 1 n-2 graus de liberdade, ou 1 aqui é porque a linear sempre vai ser 1. Tá? Não rejeita esse H0. Se f calculado for maior que f tabelado, então a regressão existe, ou seja, variações ocorridas em y podem ser explicadas pelas variações ocorridas em x, de acordo com a equação ajustada. Lembra? Modelo antes de ajustar, depois de ajustar se chama equação, em um nível alfa de significância. Tá? Então eu sempre quero que rejeita. Se caso não rejeitar, aí você precisa procurar outro modelo e ir testando um que se adeque mais ao seu conjunto de dados. E ainda a gente tem duas medidas de precisão. A gente tem várias, tá? Existem mais de 10 tipos de medidas. A gente vai usar duas aqui para vocês começarem a entender que existem medidas que garantem essa boa precisão. Então, o coeficiente de determinação informa o percentual da variação dos dados observados em torno da média que está sendo explicada pela equação ajustada. Então, é a soma de quadrado da regressão sobre soma de quadrado total vezes 100. E o erro padrão da média indica a precisão dos valores preditos. Preditos são os valores estimados. Tá? Então, isso daqui é o somatório do real menos estimado ao quadrado sobre n menos 1 menos p. Isso aqui tudo é o quadrado médio do resíduo. Então, isso aqui, na verdade, é a raiz do quadrado médio do resíduo. Aqui é este valor encontrado, dividido pela média de y vezes 100. Y, como a gente já estudou, é a variável dependente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Tá? Então, a gente vai ajustar o seguinte modelo de relação ipsométrica. Por que é um modelo de relação ipsométrica? Porque é a altura em relação ao DAP. Então, o DAP vai ser o x, porque o DAP é mais fácil de medir do que a altura. Lembre, a gente sempre escolhe XY dessa forma. Então, ok, feito isso, eu tenho que fazer algumas etapas. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar essa tabela aqui. Vocês podem fazer no Excel, vocês podem aprender a usar na calculadora, fiquem à vontade. Tá? Olhem tutoriais, isso vai ser um trabalhinho para vocês. Olhem tutoriais na internet, olhem vários lugares que indicam como fazer
isso aqui, tá? Vocês podem fazer no Excel, podem fazer à mão, de qualquer jeito vai dar certo. Tá? Então, primeiro passo, a árvore, o DAP que é o x, o H que é o y. Então, primeiro passo eu vou multiplicar x vezes y e vou achar todos esses valores. E aqui eu tenho a soma de tudo isso. Do mesmo jeito que aqui eu tenho a soma desse, aqui eu tenho a soma desse, aqui eu tenho a soma de tudo isso. Aí eu peguei o x e eu levei ao quadrado, encontrei esses valores e somei tudo também. E o y, eu peguei o y e eu levei ao quadrado e também achei esses valores e somei tudo. Primeira etapa que você tem que fazer isso para fazer à mão é dessa forma. Tá? Se vocês olharem tutoriais na internet, vocês vão ver que existe um jeito muito mais fácil de fazer isso aqui. Segundo passo, eu tenho que obter os coeficientes. Então, primeiro é o beta 1, porque o beta 0 eu dependo do beta 1. Então, eu substituí aqui somatório de xy, somatório de x vezes somatório de y dividido por 12. Por que 12? Porque eu tenho 12 árvores, não é a quantidade de xy, porque eu só faço a regressão se eu tiver um par de x associado de y. É obrigatório que eu tenha isso, inclusive na correlação. Se eu tenho x, eu tenho y. Se porventura eu não, para um y não tiver um x ou o contrário, eu tenho que eliminar aquela observação. Aqui, somatório de x ao quadrado menos o somatório de x ao quadrado sobre 12 deu o valor 0,915385. Isso aqui eu vou exigir também, tá? Na avaliação de vocês, isso aqui vai ter que ter pelo menos 6 casas decimais, tá? Os coeficientes. O restante não. Então, o beta zero vai ser a média de y. Então, eu peguei o somatório de y e dividi por 12, eu tenho a média, menos 0,91, que é esse valor aqui do beta 1, 206 sobre 12, que também é a média de x. O valor deu 2,444224. Ok. Feito isso, eu tenho o modelo. HT, eu não vou alterar o slide, tá? Mas vocês viram que lá umas vezes está H e umas vezes está HT, mas é a mesma coisa, tá? Significa altura. Verificar a equação ajustada, enuncio a hipótese, beta 1 igual a zero, beta 1 diferente de zero. Então, eu tenho, ó, 1, o aqui é 11, por quê? 11 é 12 pares de dados menos 1, 11. Regressão 1, porque o modelo só tem um beta 1. Lembra que o beta 0 é excluído. 11 menos 1, 10. Feito isso, eu vou fazer a soma de quadrado. Eu vou multiplicar o beta 1, somatório de x vezes y, somatório de x vezes de y sobre 12, 370. O total é o y ao quadrado menos o somatório de y ao quadrado sobre 12, 391,73. E o resíduo vai ser 391,73 menos 370 igual a 21,73. Vou jogar isso aqui. Então, 370 dividido por 1, 370. 21,73 sobre 10, 273. Esse dividido por esse dá 170,27. O F de 5 de 1 e 10, está vendo? Regressão e resíduo dá 4,96. Então, 170,27 é maior que 4,96. Deixa eu já acertar aqui, porque ficou errado. Maior que 4,96. Então, a regressão existe, ou seja, variações ocorridas em altura podem ser explicadas pela equação de regressão, ajustada ao nível de 5% de probabilidade. Então, eu vou fazer as medidas de precisão. Então, R2 vai ser 370 dividido por 391,73 vezes 100, que dá 94,45. O que isso quer dizer? Que 94,45% dos valores de altura estão sendo explicados pela equação de regressão. E, lembra que eu falei? O S de yx é mais ou menos a raiz do quadrado médio do resíduo, mais ou menos 1,474. E S de yx percentual é mais ou menos 1,474 dividido pela média de y, que é 217,9 sobre 12 vezes 100. Então, mais ou menos 1,474 dividido por 18,16, que é essa média, dá mais ou menos 8,12%. Ou seja, a equação de regressão tem um erro de mais ou menos 8,12% em relação aos valores estimados. Tá? Então, é bem simples fazer uma equação de regressão linear. Claro, existem outras técnicas, existem outros tipos de equação de regressão, por isso a gente tem uma disciplina optativa só de análise de regressão. Tá? Se vocês já olharam no currículo, vocês vão ver que vocês têm uma disciplina só de análise de regressão. Tá? Isso aqui é só para vocês terem um conhecimento que existe um modelo de regressão,
como faz para estimar os modelos de regressão e como a gente obtém aqueles coeficientes. Ou seja, vocês, a partir daqui, estão habilitados não só a ajustar um modelo simples, mas se vocês pegarem um modelo complexo, porque existem modelos lineares, existem modelos não lineares, existem vários tipos de modelo, vocês conseguem entender o que é um modelo de regressão, o que é um coeficiente, o que é uma variável dependente, o que são as variáveis independentes. Isso é o mais importante. Então, vocês vão ter uma lista de exercício junto com esse, e só para finalizar, dizer então que a nossa avaliação é semana que vem, tá? Vai ser no mesmo estilo dessa segunda, que eu achei mais fácil para postar, acho que sempre para vocês. E depois, na semana seguinte, a gente vai ter então um encerramento da disciplina, que vai ser sobre a aula prática de ensaios fatoriais e análise de regressão. Bons estudos a todos e até semana que vem, na nossa última avaliação da disciplina de experimentação florestal desse semestre atípico aí, 2021.